Tropas de assalto ucranianas capturaram soldados russos perto de Pokrovsk. A linha de frente está a apenas alguns quilômetros de Pokrovsk, na região de Donetsk. Serhiy Dobryak, chefe da administração militar municipal de Pokrovsk, afirmou que quase toda a infraestrutura crítica da cidade foi destruída. Autoridades militares relatam que as forças russas mudaram de tática no setor de Pokrovsk e estão tentando contornar a cidade do sul para o oeste, com o objetivo de avançar em direção à região de Dnipropetrovsk. Viktor Trehubov, porta-voz do Grupo de Forças Operacionais Estratégicas Khortytsia, confirmou que as tropas russas estão tentando cercar Pokrovsk e Mirnorod pelo sul. O principal comandante da Ucrânia, Oleksandr Syrsky, declarou que as forças de defesa do país estão fazendo tudo possível para proteger Pokrovsk. Syrsky alertou que caso as forças russas tomem a cidade, poderão usá-la como base para uma ofensiva rumo ao norte ou oeste. Atualmente, 44% do esforço ofensivo russo está concentrado no setor de Pokrovsk, um centro logístico crucial para as tropas ucranianas na região de Donetsk. Viktor Trehubov também informou recentemente que as forças russas têm utilizado pequenos grupos para tentar cercar as tropas ucranianas nesse setor. Os ataques russos na linha de frente foram mais intensos na segunda metade de dezembro, após um aumento nas investidas que começou no final de novembro. O comandante-em-chefe Oleksandr Syrsky declarou em 2 de fevereiro que cerca de 15 soldados russos foram neutralizados pelas forças ucranianas em janeiro na direção de Pokrovsk, na região de Donetsk. Em uma postagem em sua conta oficial nas redes sociais, acompanhada de imagens dos combates, Syrsky afirmou que a região é uma das áreas mais ativas da linha de frente e destacou que as forças ucranianas estão constantemente causando perdas aos invasores. Somente em janeiro deste ano, nossas tropas neutralizaram mais de 15 invasores aqui, dos quais cerca de 7 foram mortos, acrescentou o comandante. Mais recentemente, 6 combatentes do 425º Batalhão de Assalto Skala, na região de Donetsk, capturaram 8 soldados russos durante combates próximos a Pokrovsk. Um vídeo contando as histórias dos soldados ucranianos e dos prisioneiros foi publicado pelo jornalista Yuri Butasov em sua conta nas redes sociais. A entrevista revelou que alguns dos combatentes capturados eram mobilizados de cerca de 50 anos de idade. Alguns vieram de Donbass, enquanto outros eram de fora da linha de frente. Todos afirmaram que estavam ali para defender seus lares. A missão dos soldados ucranianos nessa batalha era limpar uma área de pouso, onde havia muitos bunkers russos. Ao se aproximarem de um deles, os combatentes abriram fogo. No interior, 8 invasores tentaram resistir, mas não por muito tempo. No fim, se renderam. Relatos indicam que o tiroteio durou cerca de meia hora. Ao longo de mais de meio-dia de combate, os soldados ucranianos conseguiram limpar aproximadamente 900 metros de território, utilizando grande quantidade de munição e dezenas de granadas. Em outros confrontos, um dos defensores foi ferido, mas seus companheiros o resgataram, prestaram socorro e o entregaram à equipe de evacuação. Segundo relatos, muitas tropas russas compostas por condenados fugiram da linha de frente perto de Pokrovsk, ou até mesmo abandonaram a ofensiva. Um grupo de soldados russos do 1,43 Seteriero Regimento de Fuzileiros Motorizados das Forças Armadas da Rússia desertou da linha de frente na região de Pokrovsk, Donetsk. A deserção teria ocorrido no âmbito do projeto estatal Quero Viver, coordenado pelo Centro de Coordenação para o Tratamento de Prisioneiros de Guerra na Ucrânia. Os relatos sobre desertores russos continuam surgindo. Um grupo de soldados prisioneiros do 1,43 Seteriero Regimento desertou perto de Pokrovsk. O projeto Quero Viver afirma que é apoiado pelo Ministério da Defesa da Ucrânia e pelo Serviço de Inteligência Militar UR. Segundo as informações, pelo menos 8 soldados conseguiram escapar. O projeto relata que os comandantes dos ocupantes em fuga acreditam que eles podem tentar se passar por feridos. Não nos surpreenderia se eles realmente estivessem feridos e se recusassem a voltar para a ofensiva. Já vimos muitos casos em que os sobreviventes foram imediatamente enviados de volta e eliminados, disse o quartel-general de coordenação ao divulgar fotos dos desertores. O projeto Quero Viver enfatiza que os soldados russos feridos enviados de volta para a batalha por seus comandantes têm 2 opções: morrer ou fugir. E, como podemos ver, cada vez mais pessoas estão escolhendo a segunda opção, afirmou o projeto. Por outro lado,
Russos que vieram para a Ucrânia para matar pessoas e destruir cidades compartilharam suas histórias em vídeo, explicando que não querem mais lutar. Alguns deles são criminosos condenados que assinaram contratos para servir no exército russo, na tentativa de limpar suas fichas e reduzir suas sentenças. Outros planejavam usar o dinheiro sujo que receberam por participar da guerra para pagar dívidas e resolver diversos problemas pessoais. Um soldado russo afirmou que seus companheiros preferiam cometer suicídio a ir para a guerra. Quando o comando descobriu isso, mantiveram-no preso em um buraco perto de Avdivka por várias semanas, trataram-no e depois o enviaram de volta para a ofensiva. Como resultado, campos foram organizados na Rússia para enviar os feridos e desertores de volta à linha de frente. Na região de Kemerovo, na Federação Russa, foi montado um campo para reunir feridos e desertores que seriam reenviados ao fronte. O campo teria sido estabelecido na cidade de Yurga, na base da 74ª Brigada Separada de Fuzileiros Motorizados da Guarda. Segundo fontes, está sendo formado um chamado Regimento Punitivo dentro do campo, composto por soldados feridos e doentes que não receberam atendimento médico, desertaram ou foram transferidos para essa unidade após conflitos com seus comandantes anteriores. Há pessoas sem dedos, idosos que não sabem onde estão e gente andando de muletas, disse uma fonte. A próxima leva de soldados foi prometida para ser enviada à guerra em poucos dias, e equipamentos militares estavam sendo carregados nos vagões de trem. Seremos levados sob escolta como gado, disseram os soldados. Teremos que isolar os vagões por conta própria. Fizeram o mesmo em 1945, quando transportavam prisioneiros. Sem saída, sem entrada. Alguns já haviam sido enviados em novembro. A primeira remessa foi para Kursk, e alguns já foram mortos, relatou um soldado. Segundo os soldados, eles são proibidos de sair do campo ou usar o telefone, e qualquer infração ou pedido por tratamento humano resulta em espancamentos brutais. Na última semana, 5 pessoas foram espancadas por soldados. Eles se acham durões e justificáveis, contou uma fonte. Outro relato menciona um soldado que foi levado pela polícia militar. Eles borrifaram spray de pimenta no rosto dele e o espancaram. Depois, algemaram-no e continuaram batendo. O jornal escreve que, dentro do campo, há uma sala para criminosos, onde soldados dormem no chão de concreto, sem comida e sem água. Um dos soldados colocou 30 pessoas em um espaço de 10 metros quadrados e só permitia que usassem o banheiro uma vez por dia. Às vezes, até se esqueciam disso. As pessoas urinam em garrafas, às vezes até nas próprias calças, relatou um soldado. Os infratores são punidos de 2 formas: ou são enviados para a linha de frente ou sofrem outros castigos. Alguns estão nesses campos há meses, sem um status claro. Recentemente, um dos oficiais correcionais, que está no campo de detenção desde o outono e é procurado por supostamente ter abandonado sua unidade sem permissão, foi alvo das forças de segurança em sua cidade natal. A esposa de um dos soldados disse à imprensa que novos arquivos pessoais estão sendo preparados para seu marido. No entanto, eles não estão recebendo documentos que expliquem a possibilidade de fuga. Fontes da imprensa também mencionaram um incidente que resultou na morte de um soldado durante um treinamento. Ele deveria ter sido dispensado, pois possuía todos os documentos comprovando que precisava de hospitalização. No entanto, o comandante Coronel Beloglazov ignorou isso e o enviou ao campo de treinamento mesmo assim. O homem morreu no mesmo dia. Segundo os médicos, ele teve uma crise epiléptica enquanto atravessava a pista de reconhecimento. Seu coração parou enquanto era retirado do local, relatou um dos soldados. Resumindo, o exército russo não consegue mais aumentar seu potencial ofensivo e não tem recursos para mantê-lo no mesmo nível. Ivan Tomashko, presidente do Conselho da Reserva das Forças Terrestres das Forças Armadas da Ucrânia, disse isso em entrevista à mídia ucraniana. Há alguns meses, eu disse que os russos estavam no auge de sua capacidade. Depois, esse auge se transformou em um platô. Em seguida, chega o momento do verdadeiro declínio do potencial. Agora, vemos que eles estão passando do auge para o platô. Eles não conseguem mais aumentar seu poder e já não têm recursos para mantê-lo no nível atual, afirmou Tomako. Ele observou que essa tendência, embora não seja muito acentuada, está presente em toda a linha de frente. Isso se deve ao fato de que a mobilização russa está atrasada e a Ucrânia conseguiu destruir um grande número de depósitos, infraestrutura e refinarias de petróleo inimigas.
Tomashko ressaltou que as perdas russas não significam que as forças armadas ucranianas iniciarão uma contraofensiva imediatamente, pois o exército ucraniano enfrenta uma situação extremamente difícil e tensa. As batalhas serão difíceis para nós, pois não faz tanta diferença se o inimigo nos ataca 60 ou 40 vezes por dia. Os combates continuarão 24 horas por dia, 7 dias por semana, afirmou o soldado. Ele também destacou que a redução do potencial dos invasores pode diminuir as perdas das forças armadas ucranianas. Isso nos dá a oportunidade de aumentar nossos recursos, embora não tão rápido quanto gostaríamos, acrescentou. Por fim, ele afirmou que, apesar de tudo, ainda não é possível falar em uma mudança radical na frente de batalha no futuro próximo. Vale lembrar que, em 16 de janeiro, o presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, assinou um decreto convocando cidadãos da reserva para treinamento militar. A pressão sobre Pokrovsk, cidade ucraniana, está aumentando. A única mina de coque da Ucrânia, um recurso essencial para a antiga indústria siderúrgica do país e vital para sua economia antes da guerra, fica a cerca de 10 quilômetros a oeste de Pokrovsk. Essa cidade pode ser uma das mais importantes da guerra. Se Pokrovsk cair, bases para o exército russo no leste serão abertas, criando possíveis rotas para ataques de várias direções. As forças russas estão intensificando sua ofensiva ao redor dessa cidade ucraniana, que tem importância estratégica. Isso ameaça linhas de abastecimento cruciais e levanta preocupações sobre um possível cerco. Moscou afirma ter anexado a região de Donetsk, no leste da Ucrânia, e tomar Pokrovsk seria um passo fundamental para incorporar toda a região à Rússia. Kiev e o Ocidente rejeitam as reivindicações territoriais da Rússia, classificando-as como ilegais e acusam Moscou de travar uma guerra colonial de conquista. Restringir o acesso do exército ucraniano à rede rodoviária próxima tornará mais difícil para as tropas de Kiev manterem o controle de partes do território em ambos os lados de Pokrovsk, o que pode permitir que a Rússia avance na linha de frente. A cidade, um ponto logístico fundamental no leste da Ucrânia, tornou-se um foco central do conflito, que já dura quase 3 anos. Enquanto os defensores ucranianos resistem ferozmente ao avanço russo, a situação em Pokrovsk está se tornando cada vez mais perigosa. As principais rotas de abastecimento da cidade estão sob ameaça constante e as tropas russas atacam de múltiplas direções. Se Pokrovsk cair, as capacidades ofensivas da Rússia no leste podem aumentar significativamente, abrindo possíveis novas frentes de ataque e aumentando a pressão sobre Kiev. Para os moradores que ainda permanecem em Pokrovsk, a vida se tornou sombria. Antes uma cidade movimentada com 60 mil habitantes, a população de Pokrovsk caiu para apenas 7 mil, segundo o governador regional. O fechamento do último correio, onde as entregas agora são feitas por caminhões blindados, evidencia o isolamento da cidade e os perigos enfrentados por seus moradores. Com a rodovia crítica leste-oeste passando por Pokrovsk agora ao alcance da artilharia e drones russos, a maioria dos veículos é forçada a abandonar a estrada principal e seguir por rotas secundárias perigosas, para maior segurança. Para piorar a vulnerabilidade da cidade, as forças russas alcançaram recentemente a principal linha ferroviária que conecta Pokrovsk ao importante centro logístico de Dnipro, restringindo ainda mais as linhas de suprimento e aumentando o risco de cerco. Esse desenvolvimento marca um ponto crítico na guerra, deixando incerto o destino de Pokrovsk. A situação é difícil no geral. O inimigo está constantemente atacando a pé, disse o vice-comandante da 59ª Brigada de Assalto da Ucrânia, que está lutando na frente de Pokrovsk. As conexões rodoviárias e ferroviárias de Pokrovsk fizeram dela um centro de abastecimento essencial para grande parte da linha de frente ucraniana. No entanto, nos últimos meses, a ameaça da artilharia e dos drones russos tem limitado essa função. A Ucrânia está mudando suas táticas para defender Pokrovsk. Em 26 de janeiro, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky substituiu o general de brigada Andrei Hanatov do comando da Frente Oriental, que inclui Pokrovsk, em uma medida para fortalecer o comando das tropas na região de Donetsk. Hanatov foi substituído pelo major-general Mikhailo Drapety, comandante-geral das forças terrestres, que manteve suas funções anteriores. Essa mudança ocorre após a substituição, em dezembro, do general Alexander Lutsenko,
que comandava as defesas em Donetsk e foi criticado por alguns blogueiros militares ucranianos e parlamentares por não conseguir conter o avanço contínuo das tropas russas em direção a Pokrovsk. Lutsenko foi substituído pelo general Oleksandr Tarnovsky. O comandante-chefe da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi, afirmou que suas tropas em Pokrovsk e arredores fortaleceram repetidamente suas posições defensivas para se preparar para a chegada das forças russas. Ele também mencionou o envio de novas reservas, munição e equipamentos para reforçar os defensores da cidade. Ao mesmo tempo, ataques com drones na Rússia estão em plena execução. O Ministério da Defesa russo relatou que seus sistemas de defesa aérea destruíram 17 drones ucranianos entre 19:50 e 22, horário de Minsk. Foram abatidos 11 drones na região de Kursk, 2 na região de Belgorod, 2 na região de Voronezh e 2 na Crimeia. O governador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, disse que os drones atacaram as vilas de Besledovka, Sobolevka e Borisovka, além do assentamento de Malinovka. A região de Kursk também foi bombardeada à noite. O governador da região de Voronezh, Alexander Gusev, afirmou que havia risco de um ataque com drones na área, mas não relatou quaisquer consequências. As autoridades da Crimeia ocupada ainda não comentaram sobre o ataque com drones. Em outra notícia, a Finlândia destinou um pacote de ajuda militar secreta às Forças Armadas da Ucrânia. O país enviou um novo lote de assistência militar avaliado em aproximadamente 200 milhões de euros para apoiar as forças ucranianas. Por razões de segurança, os detalhes sobre o novo lote de equipamentos militares serão mantidos em sigilo. A informação foi divulgada pelo serviço de imprensa do Ministério da Defesa da Finlândia. Segundo o Ministério da Defesa, este é o 27º lote de equipamentos militares e armamentos enviados ao exército ucraniano. O presidente do país, Alexander Stubb, aprovou a decisão no dia 30 e 1 de janeiro. O ministro da Defesa, Antti Häkkänen, afirmou que o mais recente pacote de ajuda contém tudo o que as Forças Armadas da Ucrânia precisam e foi preparado de acordo com as recomendações do lado ucraniano. Este pacote, no valor de cerca de 200 milhões de euros, foi desenvolvido em estreita cooperação com os ucranianos. Estamos fornecendo exatamente o suporte que ajudará a Ucrânia a se defender na difícil situação da linha de frente, disse ele. Häkkänen explicou que não pode divulgar o conteúdo do pacote por razões operacionais e para garantir a entrega segura da ajuda militar. Os métodos e prazos de entrega também serão mantidos em segredo. E você, o que acha dessa questão? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por nos acompanhar. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e deixar o like para nos apoiar.